Oiê! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do Ligando os Pontos, o nosso primeiro episódio de 2025. Sou a Mari Sarkis, host do podcast, e hoje trouxemos um convidado muito especial. Vamos falar de um tema que ainda não foi tocado aqui no podcast, nem no universo do Polígono com muitos detalhes, mas que este ano promete entregar bastante para vocês. Bom, vou apresentar o tema e o nosso convidado. Hoje vamos falar sobre marketing educacional. E trouxemos para essa conversa o Vinícius. Vinícius, ele é formado em Relações Públicas pela Unesp, com foco em marketing pela USP. Tem anos aí de mercado construindo e gerindo marcas. E eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Prazer, Vinícius, tudo bem? Oi, Mari. Prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia e falar um pouquinho mais sobre a construção e a gestão das marcas dentro do âmbito educacional. Legal. Bom, acho que para esse bate-papo a gente podia começar com o básico. O que é marketing? Você que é um profissional de marketing, como você definiria marketing educacional? Porque assim, tem muitas pessoas aqui que vão nos escutar, que estão nos escutando, que conhecem o tema, mas outras que ainda acham esse tema um pouco nebuloso e que ainda não conseguem entender muito sentido para a comunidade escolar que ela está vivenciando no dia a dia dela. Então, eu queria trazer um pouco mais sobre esse significado para a gente começar a conversa. Perfeito. Bom, o marketing como matéria geral, ele é o trabalho de gestão e de construção de relacionamento de uma marca com foco num objetivo comercial, né? Quando a gente traz isso para o contexto educacional, a gente pode até definir como uma coisa mais ampla, porque ela vai envolver muita construção de experiências de relacionamento de toda a comunidade escolar, então pais, mães e alunos, junto com a marca do colégio. Então, acho que o marketing educacional ele tem essa geração de demanda, mas ele passa muito pela construção do relacionamento e das experiências que a marca pode proporcionar na jornada do aluno. Legal. Então, são um conjunto de metodologias aí, de relacionamento, de foco comercial e de reputação do nome da marca, certo? Que aquele colégio representa. E aí é algo que também eu, tendo contato com escolas e conhecendo um pouco mais da realidade, hoje muitas enxergam o marketing só como um canal voltado para a campanha de matrículas. E ele não é só isso, ele é muito mais do que isso. E as escolas que têm bons resultados e estão tendo sucesso aí nas regiões que elas estão, um dos principais pilares é o investimento em estratégias de marketing. Elas estão buscando isso junto aos seus sistemas de ensino e junto a agências que possam auxiliá-las, né? Como que você vê isso? Como que o marketing ele traz outras estratégias e pilares para a escola para além da campanha? Perfeito. Bom, assim, até trazendo essa visão da agência que hoje é com que eu trabalho atendendo, né? Uhum. Colégios e construindo marca dentro desse cenário, a gente até enxerga que assim, o trabalho de uma estratégia de marca começa muito antes de uma campanha de matrícula. No primeiro dia de aula, a gente já precisa estar construindo a experiência que essa marca quer para o ano seguinte. Por quê? Porque se a gente olhar de maneira muito faseada, de uma maneira isolada, uma campanha, a gente vai trabalhar só com a sazonalidade desse mercado. E aí a gente não consegue ter tempo nem consistência para construir um posicionamento desse colégio. Então vai ser muito difícil dele ser percebido com os diferenciais que ele tem, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Então, do sistema que ele utiliza, até a estrutura física, mas muito mais. Qual é a relação que ele constrói com a comunidade, como que ele se posiciona dentro e fora de sala de aula, quais são as experiências que ele gera para os alunos. Tudo isso está dentro dessa estratégia de gestão de marca. Então, assim, do momento que uma pessoa conhece um colégio, seja por uma propaganda, seja por uma indicação, é muito importante que esse marketing educacional ele consiga ter um olhar orientado à jornada desse aluno. Então, assim, se a gente olha o colégio por um âmbito um pouco mais voltado para um modelo de negócio, é necessário que exista essa consistência, que seja um trabalho que, a todo momento, está sendo construída essa reputação, seja no ambiente digital, offline, através das experiências. Porque se a gente isola e só trabalha a marca no momento de uma campanha de matrícula, no momento de uma sazonalidade, onde a competição é muito maior, tá todo mundo falando sobre isso, é muito difícil que você seja percebido como um colégio autêntico.
E aí você vai para aquele cenário de, tanto faz um como o outro. Então, assim, o trabalho que se faz durante todo momento, que não é a sazonalidade desse mercado, é onde a gente enxerga que tem o principal diferencial para você conseguir construir uma marca de um colégio que as pessoas consigam reconhecer, consigam entender quais são os princípios, consigam entender quais são os diferenciais, e no momento de uma matrícula, no momento de uma sazonalidade, inclusive, isso traz uma eficiência para o investimento de marca muito grande. Porque você precisa de menos mensagens para conquistar essa audiência, porque você já está se relacionando com ela durante todo o período que não é o momento de compra, vamos dizer assim, o momento de converter, e sim o período de relacionar e de construir essa marca na mente dessas pessoas. Então, uma escola que hoje não investe nisso, ela pode começar a qualquer momento, certo? Ela não tem que esperar um fato, um evento na escola. Ela precisa começar porque existem passos, né, a serem feitos antes do marketing começar, de fato, a entregar resultado. Eu acho que a gente também vive, né, numa sociedade muito imediatista, né? Vou contratar ali uma agência, vou fazer um marketing porque eu quero o resultado para ontem, e se ele não me ajudar agora, eu já não vejo mais valor nisso. E não é isso, né? É sobre um investimento que você precisa entender que é um processo, né? Eu acho que eu vejo muito por esse lado, assim. Total. Até assim, no nosso método de trabalho, a gente pauta muito, até como uma empresa que faz gestão de marcas, exatamente por isso. Porque é o trabalho contínuo, é o trabalho de longo prazo. Claro, a cada ciclo anual você precisa ter resultados comerciais, mas se esses resultados comerciais são potencializados por resultados institucionais, aí a marca do colégio ela vai para um outro patamar, ela consegue se descolar. E por que eu falo muito disso dentro desse ambiente? O ambiente escolar, do ponto de vista de marca, ainda tem muita coisa que pode ser construída. Então, assim, tem um oceano azul para as marcas dos colégios desbravarem, seja em formatos de conteúdo, experiências, tipos de mídia, ações que possam fazer de relacionamento. Então, assim, existe um espaço muito grande, só que esse espaço ele precisa ser ocupado durante todo o ano, e não só no momento da matrícula. O momento da matrícula, realmente, ele é um momento com uma atividade mais voltada a um viés comercial, um momento de conversão. Para isso, se a gente já tiver apresentado a estrutura do colégio, como a nossa forma de trabalhar, como o sistema de ensino agrega e potencializa os resultados pedagógicos, os resultados socioemocionais. Então, o todo, a gente tem muito mais tempo para construir essas narrativas. Então, assim, se eu quiser contar todas as histórias num momento muito curto, ou eu não consigo passar tudo aquilo com a qualidade e com o grau realmente de envolvimento que o colégio tem com tudo isso, ou senão eu vou encher a cabeça do pai, da mãe de informação ali, ele não vai conseguir assimilar. Então, por isso que essa construção ela precisa passar por um trabalho realmente de consistência para que isso aconteça de uma maneira onde os resultados lá na frente vão ser consequência, sabe? Então, é uma jornada realmente que precisa ser construída. E mais até, quero começar uma campanha. Se você não tiver tido uma construção de marca antes, vai ser muito difícil que você tenha os resultados esperados a nível comercial e institucional, sabe? Legal. E se eu chegasse para você, né? Vini, eu não sei como começar. Quais são as reflexões que você traria, assim, para essa pessoa que não sabe por onde começar? Perfeito. Eu acho que assim, antes da gente colocar uma campanha na rua, a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida. E o primeiro passo para construir uma estratégia é entender o porquê daquele colégio existir, que é o propósito dele. Então, toda empresa, assim como um colégio enquanto uma empresa de educação, precisa ter um porquê de existir. Uma razão, né? Exato, porque é isso que vai nortear toda a estratégia. O que vai fazer um colégio diferente do outro? Para além, claro, de questões estruturais, mas de percepção. O porquê, quais são as premissas que aquele colégio acredita e que ele endossa no dia a dia. Tendo essa definição, a gente precisa ter uma construção de uma plataforma de marca. Então, é realmente ter uma identidade bem construída, ter mensagens claras, porque senão, eu vou participar de toda a tendência que estiver acontecendo, mas não vai transformar essa marca numa marca autêntica. Que para mim é o principal diferencial, é conseguir construir a autenticidade de marca. No meio de um cenário que a escola está ali numa cidade concorrendo com muitas outras boas escolas, Exato. Né? Então, como se diferenciar frente aos meus concorrentes que entregam também muita coisa boa, né? Então, essa autenticidade ela é muito importante. E isso passa muito por ter clareza e um posicionamento. Então, assim, quando um colégio se posiciona, e aí quando eu falo em se posicionar, seja um colégio que tem um viés
confessional, seja um colégio que tem um viés voltado, às vezes, para educação infantil, ou algo voltado para os anos iniciais, tem essa definição, ele já consegue direcionar melhor qual é o público que ele está comunicando. Isso faz muita diferença na hora da gente conseguir construir esse posicionamento. Porque o posicionamento é realmente como as pessoas vão perceber a nossa marca. Então, todos os esforços precisam ser direcionados para construir esse posicionamento. E não para querer colocar a marca do colégio como mais ou menos do que o concorrente. Sim, deixar claro quais são as intenções, porque é nesse caminho que ele vai construir a autenticidade. Aí, aquelas pessoas, aquelas famílias que se identificam com essa forma de trabalho, vão se direcionar para lá. A gente encurta essa jornada e torna o investimento de comunicação e de mídia muito mais eficiente. Sim. Então, por isso que esse trabalho ele precisa existir, essa jornada, para lá na frente a gente conseguir ter, e outros resultados que, além de expressivos, são resultados mais consistentes. Porque se a gente para pensar, pô, se eu tenho um colégio que vai percorrer toda a jornada educacional, se eu consigo fazer um bom trabalho de comunicação, principalmente de relacionamento, porque eu acho que o marketing tem muito disso também. Não é só sobre conseguir fazer a pessoa se matricular. É conseguir fazer com que ela esteja satisfeita, que ela indique e que ela se torne realmente uma embaixadora dessa marca. Estamos falando aí de que as pessoas ficam 10, 12, 14 anos convivendo com a marca, trazendo outras pessoas para dentro desse ecossistema. Então, se você investe de maneira estratégica na marca e consegue fazer esse trabalho consistente, os resultados eles não são só para o próximo ciclo de matrículas, eles se estendem realmente durante todo o período que o aluno, e aí tendo irmãos, tendo primos, vão trazendo essas indicações para dentro e realmente esse ecossistema ele cresce. Eu achei bem legal isso que você comentou, porque, de fato, as famílias, elas se envolvem por um período de tempo muito grande com aquela escola, né? Com aquele colégio. Então, esse relacionamento tem que ser o melhor possível, né? Assim, se você pega uma criança que entra ali com 2 anos de idade e sai com 18 para a faculdade, né? Enfim, para o mercado de trabalho, é muito tempo se relacionando, né? Como fidelizar essas pessoas para que elas queiram ficar esse tempo todo, né? Se a escola oferecer todos os segmentos, esse tempo todo com você. É muito difícil isso. Total. Eu acho que isso passa por ter muito dessa autenticidade, porque ela vai ser a base para você construir experiências proprietárias. Então, é entender realmente, dentro do perfil do colégio e do público que ele atende, como que ele consegue fazer parte. Porque hoje a gente tem, assim, um volume de comunicação muito grande. Então, a marca ela não pode interromper, ela precisa fazer parte. Sim. Então, é realmente construir comunicações onde a gente tem a transparência de que os pais consigam entender aquilo que está acontecendo, entender os porquês de cada uma das coisas. Então, acho que passa muito por ter ações com intencionalidade. É muito comum que a gente veja os colégios assim, tendo calendários de ações durante o ano inteiro. Só que a hora que você olha para o todo, nem sempre eles estão se amarrando numa narrativa única. Então, quando você consegue construir essas ações com intencionalidade, entendendo aquele porquê de você existir, você vai conseguir construir realmente uma coisa muito mais proprietária, onde as pessoas vão se sentir conectadas e principalmente fazendo parte. Cria uma história com ela. E aí sai desse negócio de onde eu interrompo e eu faço parte. Então, o colégio, na verdade, ele se torna um ambiente de relacionamento entre as famílias, entre os alunos. E normalmente isso, quando isso acontece, o resultado mais expressivo que eu enxergo é a pessoa se forma, vai fazer faculdade, aí ela tem filho, a primeira coisa que ela pensa é nesse colégio que meu filho vai estudar. Pô, completamos o ciclo de maneira excelente. Construir uma experiência tão boa que, como aluno, ele conseguiu enxergar todos os benefícios que ele teve e agora que ele está num outro momento da jornada, o reconhecimento de marca que esse colégio tem nem abre brecha em pensar em outro, né? Em pensar em outro. Então, assim, esse é o ciclo que quando a gente olha para o mercado de comunicação e de marca dentro do ambiente pedagógico e vê isso acontecendo, às vezes quando a gente vai construir algumas campanhas, que a gente até traz pais de alunos que foram ex-alunos, fica muito claro. A pessoa não tem dúvida. Pô, essa jornada que eu passei aqui fez muito sentido do ponto de vista educacional, do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento, das habilidades socioemocionais. Agora eu quero voltar para cá do outro lado, sendo pai, porque eu quero que meu filho tenha também essas oportunidades que eu tive. Legal, muito bom. E assim, tem muita escola, no Brasil todo, com propósitos diferentes, usam metodologias diferentes. Cada escola é única. E não existe uma receita de bolo para marketing.
O marketing ele precisa se adaptar ao cenário, ao contexto, às escolhas que aquela escola faz, né? Se tivesse que falar, assim, uma estratégia que assim, minimamente, a maioria das pessoas, dos colégios, das marcas, precisam adotar para seguir algum caminho, para começar por algum lugar, por onde você começaria? Ter a definição clara do porquê que aquele colégio existe. Porque ali vai ser a base. Tudo que for ser criado, seja no ambiente tecnológico, no ambiente das experiências físicas, precisa ser norteado por esse propósito. Senão ela vai cair de novo no ambiente genérico. Então, assim, para construir essa autenticidade, eu acho que o primeiro passo é ter clareza desse porquê. E esse porquê ele precisa fazer parte do corpo diretivo, óbvio, que é quem está ali trazendo normalmente, inclusive, esses porquês, mas precisa estar muito claro para toda a equipe pedagógica, para todos os funcionários, para os pais, para os alunos, porque realmente as pessoas precisam entender isso como um diferencial frente a todos os outros colégios que, num volume muito grande, poucos vão ser os que hoje conseguem olhar realmente essa construção estratégica. E aí todas as ações terem essa construção coesa, sabe? E depois desse porquê? Eu tô aqui cutucando. Qual seria um outro segundo passo? Hoje, eu acho que um diferencial muito grande é conseguir trazer as famílias para dentro do colégio. Tá. Apostar realmente em experiências. Tá. Construir momentos, construir lembranças, construir memórias dentro dessa trajetória acadêmica. Porque hoje a gente tem a tecnologia como suporte e eu enxergo muito a tecnologia como um meio. Então, que assim, potencializa, facilita, democratiza. Só que a construção das lembranças estão muito nesse ambiente offline. Então, acho que o colégio que consegue olhar a construção da lembrança dos pais junto com os filhos, amarrado a uma marca de um colégio, eles conseguem realmente ter a construção dessa autenticidade. Entendi. E você, assim, no Polígono a gente fala muito sobre cultura digital. O marketing ele tem que apropriar dessa cultura também, né? Porque tem muita coisa que o mundo digital proporciona em termos de comunicação, como um meio de comunicação. Como que você enxerga hoje esse mundo aí digital que as escolas poderiam apostar? Eu acho que assim, é um grande facilitador. Porque a gente consegue ter mensagens mais personalizadas, a gente consegue ter comunicações que, de novo, não interrompam e façam parte, então a gente consegue aproximar de uma maneira muito mais estratégica que as pessoas sintam realmente fazendo parte daquilo. Então, assim, eu acho que não tem como a gente construir uma estratégia de marketing hoje sem pensar no ambiente digital exatamente por conta disso. E acho também que a sustentação desse relacionamento, depois que os pais fizeram matrícula e a gente vai percorrer toda a jornada, vai passar muito pelo digital. Porque as experiências offline constroem memórias, com certeza, mas a gente não consegue fazer isso a todo momento e nem faz sentido. Então, o digital precisa ser aquele lugar da gente conseguir construir conteúdos que façam sentido, da gente conseguir esticar essa narrativa, de mostrar, de dar voz a realmente quem constrói o dia a dia do colégio e aproximar. Então, usar realmente esse ambiente digital também como um lugar de relacionamento do colégio com os alunos e com a família. Vini, falamos sobre digital, sobre propósito. Como encaixar tudo isso nas redes sociais? Porque eu vejo que é uma oportunidade que muitas escolas, elas abrem uma conta, umas desistem no meio do caminho, outras produzem conteúdos, mas eles não são amarrados, não tem uma linha, né, que amarre eles para que faça sentido para essa ideia de propósito, de razão que a escola está querendo transmitir. Conta um pouquinho da sua experiência sobre isso. Perfeito. Bom, eu enxergo que as redes sociais, elas são realmente a expansão dessas conversas que o colégio podem criar. E elas têm um diferencial dentro de tudo isso que a gente conversou, que é a questão de construir relacionamento com quem está dentro e também com quem ainda não está. Então, nessa gestão, utilizar as redes sociais para mostrar quais são as ações do colégio, mas mais do que utilizar isso de uma maneira assim, extremamente marketizada, de falar só sobre a gente. Vamos fazer parte. Vamos indicar conteúdos que fazem sentido. É uma escola que tem um viés voltado para o ensino médio, vamos entender como se trabalhar vestibular, quais são os principais pontos que estão sendo levantados. Construir realmente conteúdos que vão além dos muros do colégio. Eu acho que o principal ponto que poucos colégios ainda fazem é isso. Olhar para as redes sociais também como uma plataforma da gestão desse relacionamento e não só um lugar de marketizar e falar
sobre que mim. Eu faço, né? E sim como eu me insiro dentro desse grande ecossistema que é a educação. Porque aí, pô, eu estou relacionando com quem está aqui, já é aluno, mas eu estou deixando as portas abertas para que novos pais, novos alunos venham conhecer a nossa forma de educar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de entender todos esses desafios durante a jornada de aprendizado. Legal. E vai para além de aluno irresponsável. A gente pode pensar em fornecedor, a gente pensa em pessoas, né? Como atrair bons profissionais, bons educadores. O Instagram, né, muitas vezes é uma porta de entrada, né, que um professor que está buscando uma nova oportunidade entra ali, nossa, pô, essa escola é legal, ela faz vários projetos, ela tem conteúdos interessantes, ela tem conhecimento, propriedade do que ela fala, né, a comunidade escolar, ela é bem grande, né. E isso é uma coisa que, assim, quando a gente olha do ponto de vista estratégico de marca, uma marca forte é aquela que se insere no ecossistema e não só realmente com quem ela quer transacionar comercialmente. Então, utilizar as redes sociais para isso talvez seja até, nesse sentido, o canal mais barato para esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que ele vai precisar atingir diversos públicos. Então, Legal. Você consegue ter conteúdos específicos para comunicar com clareza para cada um deles. Legal. E aí a gente tem casos de instituições que não possuem ainda a oportunidade de investir em uma área, por exemplo, de marketing, né? Isso ainda não está no alcance dessa escola, mas ela quer investir em marketing, ela quer fazer alguma coisa. Só que a estrutura dela ainda não comporta muito, por exemplo, pessoas, fazer mídia off em grandes canais. Quais são essas possibilidades que a escola tem frente a isso? Bom, acho que os dois principais pilares, o primeiro é olhar para esse ecossistema e entender quais são os fornecedores que ela pode utilizar também. Então, o próprio caso das agências, né? Muito dos projetos que a gente fez, inclusive, foi nesse sentido. Não tem uma área de marketing formatada, preciso de alguém que tenha a expertise estratégica, mas que também consiga operar essa comunicação para a gente. Por quê? Porque aí a agência ela se torna realmente uma extensão. Então, é um jogo muito de estratégia e operação que precisa funcionar para fazer sentido também para dentro do colégio. E Legal. O outro, que eu acho que é muito relevante, é se aproximar muito do sistema de ensino. Por exemplo, no Polígono, entender quais são os materiais disponíveis, trocar com a própria área de marketing do sistema de ensino, que vai ter um know-how do mercado, que vai ter uma expertise técnica e também pedagógica para conseguir apoiar. Então, acho que quanto mais você consegue, inclusive, aproximar esses três pilares, colégio, sistema de ensino e esse fornecedor, a troca, ela vem com repertórios muito diferentes que ajuda a construir. O colégio vivenciando ali o dia a dia, trazendo aquela cultura, aquele porquê. O sistema de ensino trazendo todo o know-how dele e a agência trazendo um viés de quem está de fora, um viés mais focado na estratégia, buscando realmente ser uma plataforma que vai alavancar os resultados. Gente, fica a dica dele, tá? Eu trabalho na área de marketing do Polígono e temos uma equipe que está completamente disponível para conversar com as escolas. Então, isso é, de fato, uma oportunidade que as escolas podem ter junto aos seus sistemas de ensino. A gente está aqui falando do Polígono, mas outros sistemas de ensino também oferecem isso. Então, trocar experiências, a equipe sugerir dicas. Como ela já está inserida no mercado educacional, fica mais fácil também, né? Ela está falando com quem entende de escola, com quem entende desse mundo, né? Não é uma coisa distante para o sistema de ensino. Exatamente. Traz a realidade e, principalmente, consegue antecipar alguns movimentos, algumas tendências, porque o sistema de ensino, muitas das vezes, ele está ali bebendo direto da fonte. Exato. Então, consegue trazer realmente um know-how que, muitas vezes, quem está no colégio, no dia a dia da operação, não consegue chegar tão próximo. Ou trocar cases de escolas, né? Por exemplo, Polígono, isso dá certo? A gente pergunta, faz uma pesquisa com as nossas escolas associadas, entende também dentro do nosso grupo, porque a gente faz parte de um grande grupo educacional, entende. Na prática, isso funciona? E aí a gente leva essa informação para você. Então, é uma troca assim, riquíssima e que ela é uma oportunidade tanto para a escola quanto para o sistema de ensino aprender mais e eles crescerem juntos. Vini, tá ótimo o papo, mas já indo para finalização, né, para a gente poder se despedir,
qual seria uma mensagem final, né, que você daria para as escolas que querem investir em marketing, que, né, estão nessa busca e que foram impactadas por esse conteúdo? Perfeito. Eu acho que o principal ponto é realmente entender que é uma jornada, entender que os investimentos eles precisam acontecer de maneira consistente e entender que a campanha de matrícula ela é fundamental, mas ela precisa ser embasada dentro de uma estratégia maior. Então ter um planejamento claro do que a gente quer comunicar, quais são os nossos diferenciais e conseguir trabalhar isso dentro do que o colégio já tem. Então acho que para iniciar não é sobre reinventar a roda, é entender tudo aquilo que o colégio já tem de canais, como ele se relaciona com o sistema de ensino, com as famílias e através disso ter intencionalidade dentro das ações. Então o que eu quero buscar e construir de um posicionamento diferente dos demais colégios. Porque a campanha dela de matricular aí vai ficar realmente muito bacana, né? Exato. Porque ela vai conseguir construir uma campanha que do ponto de vista criativo vai ter uma narrativa muito proprietária, porque ela já vem construindo essa história ao longo do ano. E o segundo ela vai ter todo esse processo de construir uma experiência de marca para que quando o papel do marketing, vamos dizer, entre muitas aspas, termina, que é ali no momento de levar a pessoa a conhecer o colégio, todo o restante dessa experiência já foi construída para a pessoa conseguir sentir confiança, credibilidade e acreditar que ali é um lugar que vai ser legal para o desenvolvimento do filho ou da filha dela. Muito bom, esses pontos realmente fecharam aí muito bem a nossa conversa. E estamos indo para o final. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi o episódio número 5 e os outros vocês encontram tanto no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigada. Vini, quer dar uma palavrinha final? Bom, queria agradecer o convite, acho que foi uma conversa muito legal. Quanto mais a gente conseguir aproximar isso e trazer para a realidade do dia a dia das escolas, é muito bacana. E deixar o convite também para quem quiser conhecer o nosso trabalho do Soul, da empresa que eu sou sócio, que é o @soul.ec lá no Instagram. A gente pode até falar um pouco mais, entender sobre estratégias para os colégios já trabalharem toda essa construção de marca desde o começo. Muito bom, obrigada. Bom, espero que vocês tenham anotado todas as dicas. Tchau, pessoal! Tchau.